Aos 10 anos, eu tinha certeza de que Deus havia me esquecido. Minhas mãos pequenas tremiam enquanto estendia o copinho plástico no farol da Avenida Paulista, ouvindo o barulho ensurdecedor dos carros que passavam como balas furiosas. O sol queimava minha pele morena e o cheiro de combustão queimado misturado com o suor do medo criava uma atmosfera sufocante que eu respirava todos os dias. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Mas o que realmente me destroçava por dentro não era a humilhação de pedir dinheiro para estranhos. Era saber que, ao chegar em casa, cada moeda que eu conseguisse seria transformada em mais uma garrafa que alimentaria a raiva de meus pais. Meu nome é Gabriel, e esta é a história de como um menino perdido nas ruas encontrou o verdadeiro significado de família, amor e redenção. Se você já se sentiu abandonado, rejeitado ou sem esperança, precisa ouvir o que aconteceu comigo. Porque o que descobri aos 15 anos mudou não apenas minha vida, mas o destino de centenas de crianças que hoje chamam de lar, o mesmo projeto social que um dia me resgatou das trevas. Naquela tarde de março, quando completei 10 anos sem festa nem parabéns, tomei a decisão mais corajosa e aterrorizante da minha vida. Meus pais chegaram em casa cambaleando, com os olhos vermelhos e aquele hálito azedo que eu conhecia tão bem. Minha mãe segurava uma garrafa pela metade, enquanto meu pai gritava sobre os 15 reais que eu havia conseguido no farol. 15 reais? Só isso? A voz dele ecoava pela nossa pequena casa de 2 cômodos na periferia de São Paulo. Você não serve nem para pedir esmola direito. O som da correia cortando o ar ainda ecoa na minha memória. A dor física das pancadas doía menos que a certeza de que eu não passava de uma ferramenta para alimentar o vício deles. Cada marca roxa na minha pele era a prova de que eu era apenas um meio para um fim, e esse fim sempre terminava em mais bebida, mais gritos, mais pancadas. Enquanto eles discutiam sobre onde gastar o dinheiro que eu havia arrecadado, fiquei deitado no meu colchão fino no chão, olhando para o teto descascado e fazendo uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse, não importava onde eu fosse parar, qualquer lugar seria melhor que ali. O vazio no meu peito não era apenas fome física, era um buraco profundo que nem todo o amor do mundo parecia capaz de preencher. Eu ainda não sabia que esse vazio tinha um formato específico, uma ausência que só seria preenchida anos depois por alguém que eu nem imaginava que existia. Na madrugada seguinte, quando o som das garrafas vazias rolando pelo chão se misturou com os roncos bêbados de meus pais, peguei minha única muda de roupa, 3 reais que havia escondido embaixo do colchão e uma foto desbotada minha de bebê. A única lembrança de um tempo que talvez tivesse sido diferente. A porta rangeu levemente quando a abri, e por um momento hesitei. Não porque quisesse ficar, mas porque mesmo aos 10 anos eu sabia que estava cruzando uma linha que não havia volta. O frio da rua me recebeu como um abraço cruel. São Paulo nunca dorme, mas às 4 da manhã até ela parece suspirar de cansaço. Meus pés descalços tocaram a calçada irregular e senti o primeiro gosto real da liberdade. Amargo, assustador, mas meu. Caminhei por horas sem destino, apenas me afastando daquela casa que nunca foi um lar. O cheiro de pão saindo das padarias me fez lembrar que eu não havia comido nada no jantar anterior, mas os 3 reais no bolso tinham que durar. Eu não sabia por quanto tempo. Durante as primeiras semanas dormia em marquises, embaixo de viadutos, e quando dava sorte, nos bancos da praça perto da igreja do centro. Aprendi rapidamente que a rua tem suas próprias regras, sua própria hierarquia, seus próprios perigos. Conheci outros meninos como eu, alguns mais novos, outros mais experientes na arte de sobreviver. Foi o Marcão, um garoto de 12 anos com olhos de adulto, quem me ensinou as primeiras lições de sobrevivência urbana. Ó novato, ele disse numa tarde quente de abril, enquanto dividíamos um pão francês que ele havia conseguido de alguma forma. Na rua você aprende rápido ou não aprende nunca mais nada. Primeira regra, confia em poucos, mas protege quem é seu parceiro. Segunda regra, não rouba de quem está na mesma situação que você. Terceira regra, ele fez uma pausa dramática. Sempre tem uma saída, mesmo quando parece que não tem. Marcão se tornou meu primeiro verdadeiro amigo. Ele me mostrou os melhores lugares para conseguir comida, os cantos mais seguros para dormir e, principalmente, como distinguir entre as pessoas que realmente queriam ajudar e aquelas que viam em nós apenas uma oportunidade para se sentirem bem consigo mesmas.
Durante 6 meses, vivemos como irmãos de rua, dividindo tudo, protegendo um ao outro, criando nossa própria família disfuncional mais real. Foi Marcão quem me ensinou a primeira técnica de sobrevivência que eu precisaria dominar. Pequenos furtos. Não era uma escolha moral, era uma questão de sobrevivência básica. Ele me mostrou como distrair o dono da banca de jornal enquanto pegava uma maçã, como se aproximar discretamente das mesas dos restaurantes que deixavam resto de comida nos pratos, como identificar as pessoas que carregavam carteiras de forma descuidada. Não é ser ladrão, Gabriel. Ele me explicava enquanto praticávamos os movimentos. É ser esperto. O mundo já nos tirou tudo. Família, casa, chance de ser criança. A gente só tá pegando de volta um pedacinho do que é nosso por direito. A lógica dele fazia sentido para mim. Aos 10 anos, minha bússola moral estava completamente desorganizada. Se o mundo havia sido injusto comigo, por que eu deveria ser justo com o mundo? Se meus próprios pais me tratavam como descartável, por que eu deveria respeitar as regras de uma sociedade que nem notava minha existência? O vazio no meu peito se transformou em uma raiva fria, calculista, que me ajudava a adormecer no frio e me dava coragem para fazer o que fosse necessário para sobreviver. Minha primeira investida real aconteceu numa manhã de sábado no mercado municipal. O movimento era intenso, famílias inteiras passeando entre as bancas, crianças correndo entre as pernas dos adultos, o cheiro de bacalhau e especiarias criando uma atmosfera quase festiva. Identifiquei um homem de terno que mexia no celular enquanto sua carteira aparecia parcialmente do bolso traseiro da calça. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. Segui o plano que Marcão havia me ensinado. Me aproximei pelo lado direito, fingi tropeçar no homem, pedi desculpas de forma exagerada enquanto minha mão direita, com a agilidade que só o desespero ensina, deslizou a carteira para fora do bolso. Em 3 segundos estava me afastando pela multidão, o coração ainda disparado, mas com a sensação estranha de vitória misturada com nojo de mim mesmo. Dentro da carteira havia R$ 80, mais dinheiro do que eu havia visto junto na vida. Dividi com Marcão, compramos comida de verdade, guardamos um pouco para os dias difíceis e, pela primeira vez em meses, conseguimos dormir sem a barriga roncando de fome. Mas, junto com o alívio físico, veio uma sensação que eu não soube identificar na época. Era como se uma pequena parte de mim tivesse morrido. A parte que ainda acreditava que eu poderia ser diferente, que ainda havia bondade em mim. Nos meses seguintes, os furtos se tornaram rotina. Nunca grandes quantias, sempre de pessoas que pareciam poder perder sem grande prejuízo, sempre com a justificativa de que era questão de sobrevivência. Marcão e eu aperfeiçoamos nossas técnicas, criamos sinais, estabelecemos territórios. Éramos eficientes, cuidadosos, invisíveis. Para o mundo, continuávamos sendo apenas 2 meninos de rua, desprezíveis, ignorados, descartáveis. Durante o primeiro ano nas ruas, perdi a conta de quantas vezes pensei em desistir. Não de roubar, mas de viver. Havia noites em que o frio cortava até os ossos, dias em que passávamos 24 horas sem comer nada, momentos em que a solidão doía mais que qualquer pancada que meus pais haviam me dado. Via outros meninos sucumbirem às drogas, alguns desaparecerem simplesmente, outros serem levados pela polícia ou pelos conselhos tutelares para orfanatos que, segundo as histórias que circulavam, não eram muito diferentes da vida nas ruas. Mas algo dentro de mim, uma teimosia que eu havia herdado de algum lugar, me fazia continuar. Talvez fosse a lembrança daquela foto desbotada que eu carregava no bolso. Talvez fosse a amizade com Marcão. Talvez fosse apenas o instinto de sobrevivência básico que todos os seres humanos possuem. Ou talvez, como descobriria anos depois, fosse alguém muito maior que eu cuidando dos meus passos, mesmo quando eu não sabia de sua existência. O segundo ano nas ruas foi quando aprendi as lições mais duras sobre a natureza humana. Vi homens bem vestidos passarem por crianças pedindo comida como se fossem fantasmas. Vi mulheres tirarem seus filhos de perto quando nos aproximávamos, como se nossa pobreza fosse contagiosa. Aprendi que a solidariedade entre os esquecidos é mais real que toda a caridade organizada do mundo, e que às vezes um mendigo divide o último pedaço de pão, enquanto quem tem muito sequer olha para quem não tem nada. Foi durante esse período que conheci Dona Mercedes, uma senhora de 60 anos que vendia doces na porta da igreja do centro. Ela nunca me deu dinheiro, mas sempre me oferecia um docinho e algumas palavras gentis.
Dona Mercedes falava de um tal de Jesus como se fosse alguém da família, com familiaridade, carinho, até com brincadeira às vezes. Sabe, menino Gabriel, ela dizia enquanto arrumava seus doces na pequena mesa improvisada. Jesus também não tinha onde reclinar a cabeça. Ele entende o que você está passando melhor que qualquer um. Eu ouvia educadamente, pegava o docinho que ela sempre me oferecia, agradecia e seguia meu caminho. Não que eu fosse contra a religião. Eu simplesmente não conseguia entender como um Deus que permitia que crianças vivessem nas ruas poderia ser bom. Se ele existia, ou havia me esquecido completamente, ou simplesmente não se importava. O vazio no meu peito continuava crescendo, e nenhuma história bonita sobre um homem que havia vivido há 2000 anos conseguia preenchê-lo. Mas havia algo na forma como Dona Mercedes falava, algo na paz que irradiava dos olhos dela, que plantou uma sementinha de curiosidade. Não sobre religião, sobre a possibilidade de que existisse algo maior que pudesse dar sentido a toda aquela dor e abandono. Marcão não gostava muito quando eu parava para conversar com Dona Mercedes. Essas pessoas religiosas são todas iguais, Gabriel. Querem salvar nossa alma, mas não movem um dedo para salvar nosso corpo. Prefiro quem é honesto na indiferença do que quem é falso na caridade. Ele não estava completamente errado. Havíamos encontrado muitas pessoas que se aproximavam com grandes discursos sobre amor e salvação, mas que desapareciam na primeira oportunidade de realmente ajudar. Aprendemos a identificar os salvadores de fim de semana, aqueles que queriam se sentir bem consigo mesmos sem realmente se comprometer com mudança real. Durante o terceiro ano nas ruas, nossa rotina estava estabelecida. Acordávamos cedo, íamos atrás de comida, passávamos o dia observando movimentos para pequenos furtos, guardávamos dinheiro para os momentos mais difíceis, dormíamos em lugares que mudávamos frequentemente para não criar padrão. Éramos sobreviventes especializados, pequenos soldados de uma guerra urbana que ninguém quer admitir que existe. Foi numa tarde de dezembro, quando o calor de São Paulo derretia o asfalto e o movimento do centro ficava mais lento, que tudo começou a mudar. Marcão havia saído para um de seus trabalhos, como chamávamos nossos pequenos furtos, e eu estava sozinho na praça quando vi um grupo diferente se aproximando. Não eram assistentes sociais com suas pranchetas e olhares condescendentes. Não eram policiais com suas abordagens truculentas. Não eram curiosos querendo se sentir bem por ajudar os pobrezinhos. Eram 5 pessoas, 3 mulheres e 2 homens, vestidas de forma simples, carregando sacolas grandes e uma panela enorme que exalava um cheiro que fez meu estômago roncar instantaneamente. "Boa tarde!" disse uma das mulheres, uma senhora de mais ou menos 40 anos, cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo simples. "Sou Maria, e estes são meus amigos. Viemos oferecer almoço para vocês, sem conversa obrigatória, sem pergunta inconveniente, só comida mesmo." Tinha algo diferente ali. Primeiro, eles não falavam conosco de cima para baixo. Segundo, sentaram no chão da praça, na nossa altura. Terceiro, começaram a distribuir pratos de comida de verdade, arroz, feijão, frango, salada, como se estivessem servindo em suas próprias casas. E quarto, mais importante, não tentaram nos evangelizar antes de nos alimentar. Comi devagar, saboreando cada garfada. Fazia meses que eu não comia uma refeição completa, quente, temperada com carinho. Enquanto comia, observava aquele grupo estranho. Eles conversavam entre si de forma natural, ajudavam uns aos outros a servir, tratavam cada criança e adulto da praça com o mesmo respeito que tratariam qualquer pessoa em qualquer lugar. Quando terminei de comer, Maria se aproximou e perguntou: "Posso saber seu nome?" "Gabriel", respondi, ainda desconfiado. "Que nome lindo!" "Como o anjo mensageiro." Ela sorriu de forma genuína. "Gabriel, fazemos isso todo sábado aqui na praça. Se quiser, pode aparecer. E se um dia quiser conhecer nosso projeto social, fica o convite. Não vamos tentar te convencer de nada, não vamos forçar nada. Só queremos que você saiba que tem um lugar onde pode estar seguro." Ela me entregou um pequeno papel with um endereço. "Casa Esperança", dizia. "Rua dos Missionários, 247. Durante toda aquela semana, não consegui parar de pensar no almoço na praça. Não era só a comida, era a forma como haviam me tratado. Como se eu fosse uma pessoa de verdade, não um problema social ou um projeto de caridade. Como se minha vida tivesse valor real, não apenas potencial. Como se eu existisse de verdade, não apenas como uma estatística de abandono.
Marcão voltou no final do dia com notícias ruins e boas. As ruins, havia sido quase pego em flagrante num furto na estação de metrô e tivemos que mudar nosso ponto de dormida. As boas, havia conseguido R$ 50, o que significava comida garantida por uma semana. Quando contei sobre o grupo da praça, ele balançou a cabeça com ceticismo. Cuidado, Gabriel. Essas pessoas sempre querem alguma coisa em troca. Pode ser que agora não, mas uma hora a cobrança vem. Ninguém dá nada de graça neste mundo. Mas algo dentro de mim, algo que eu não soube explicar, me dizia que aquelas pessoas eram diferentes. Talvez fosse o desespero de uma criança de 13 anos querendo acreditar que ainda existia bondade no mundo. Talvez fosse intuição. Ou talvez fosse o mesmo alguém maior que cuidava dos meus passos me sussurrando que era hora de dar o próximo passo em direção ao meu destino. Passei os dias seguintes pensando no endereço que Maria havia me dado. Rua dos Missionários, 247, Casa Esperança. O nome ecoava na minha cabeça como uma promessa impossível. Esperança de quê? Para quem como eu que havia perdido a família, a inocência, a chance de ser criança? O que poderia existir naquele endereço que fizesse alguma diferença real na vida de um menino de rua especialista em sobrevivência e pequenos crimes? Na sexta-feira daquela semana, algo aconteceu que mudou tudo. Marcão e eu estávamos voltando de mais um dia de trabalho quando vimos um movimento estranho perto do nosso ponto de pernoite. Eram 3 homens mais velhos, aparentando uns 20 anos, conversando em voz baixa e olhando diretamente para nós. Instinto de sobrevivência. Quando pessoas estranhas prestam atenção específica em você na rua, geralmente não é boa coisa. Mudamos de rota, tomamos caminhos alternativos, mas eles nos seguiram. O coração começou a bater mais forte, as mãos começaram a suar. Marcão, mais experiente, sussurrou. Corremos na contagem de 3, cada um para um lado. Nos encontramos no ponto de emergência. Não chegamos a correr. Eles foram mais rápidos. Em questão de segundos estavam nos cercando, e eu pude sentir o cheiro de bebida no hálito de pelo menos 2 deles. O mais alto, com uma cicatriz no rosto, falou com uma voz que tentava parecer amistosa, mas carregava a ameaça óbvia. Ei, molecada! Soubemos que vocês andam se virando bem por aqui. Que tal uma sociedade? Vocês continuam fazendo seus trabalhinhos, mas agora pagam uma taxa de proteção pra gente. 50% do que conseguirem. Marcão, que nunca recuava de nada, respondeu com a firmeza de quem havia crescido nas ruas. Não precisamos de proteção, e não temos sociedade com ninguém. O tapa no rosto do meu melhor amigo ecoou pela rua vazia como um disparo. Meu corpo todo enrijeceu, a raiva subiu como lava quente, mas o medo era maior. Esses homens não eram brincadeira, eram predadores reais, e nós éramos apenas 2 presas pequenas e inexperientes. Vou fingir que não ouvi isso, garoto, disse o homem da cicatriz. Porque vocês ainda são novos e não entendem como as coisas funcionam por aqui. Mas vou explicar só uma vez. Ou vocês trabalham conosco, ou vocês não trabalham para ninguém. Entenderam? Foi nesse momento que o vazio no meu peito se transformou em algo mais claro. Desespero puro. Não era só fome, não era só solidão. Não era só o frio das noites dormidas na rua. Era a certeza absoluta de que eu estava completamente sozinho num mundo que queria me destruir de todas as formas possíveis. E que talvez, apenas talvez, fosse hora de descobrir se existia mesmo alguém maior que pudesse cuidar de crianças perdidas como eu. Parte 2. O silêncio que se seguiu àquela ameaça pesou sobre nós como uma lápide. Marcão tocou o rosto onde havia levado o tapa e pude ver nos seus olhos a mesma conclusão que estava se formando na minha mente. Nossa vida nas ruas tinha acabado de ficar infinitamente mais perigosa. Não éramos mais apenas 2 meninos lutando contra a fome e o frio, éramos alvos de predadores que viam em nós uma fonte de renda. Vocês têm até segunda-feira para decidir, continuou o homem da cicatriz, sua voz carregando uma calma aterrorizante. Ou entram no nosso esquema, ou saem definitivamente do nosso território, e nosso território vai da Sé até a liberdade. Quando eles se afastaram, Marcão e eu ficamos parados por longos minutos, apenas respirando e tentando processar o que havia acontecido. Nossa área de sobrevivência, os pontos onde conhecíamos cada beco, cada pessoa, cada oportunidade, tinha acabado de se tornar território proibido. Aos 13 anos, eu estava aprendendo que até mesmo na vida de rua existem hierarquias, e nós estávamos no último degrau. O que vamos fazer? Perguntei.
a voz saindo mais fina do que eu gostaria. Marcão cuspiu sangue no chão. O tapa havia cortado seu lábio e olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não era medo exatamente, mas uma espécie de cansaço profundo, como se ele tivesse envelhecido 10 anos em 10 minutos. Não sei, Gabriel. Pela primeira vez desde que me conheço por gente, eu realmente não sei. Passamos aquela noite acordados, escondidos debaixo de um viaduto em um bairro que não conhecíamos bem, ouvindo cada ruído como se fosse uma ameaça. A cidade que havia se tornado nossa casa agora parecia hostil, cheia de sombras que poderiam esconder nossos novos inimigos. Cada pessoa que passava poderia ser um informante, cada carro que diminuía a velocidade poderia estar nos procurando. Foi ali, naquela madrugada fria de dezembro, que a lembrança do papel que Maria havia me dado voltou com força total. Casa Esperança, Rua dos Missionários, 247. Durante semanas, aquele endereço havia ficado guardado no meu bolso como uma possibilidade distante, quase um sonho. Agora, parecia a única opção real que nos restava. Marcão, sussurrei no escuro. Lembra daquelas pessoas da praça? Elas me deram um endereço. Gabriel, não. Já conversamos sobre isso. Essas pessoas podem ser nossa única chance de não acabar trabalhando para traficantes ou sumindo num beco qualquer. O silêncio dele me disse que a mesma conclusão estava se formando na cabeça dele. Não era mais questão de orgulho ou desconfiança. Era questão de sobrevivência básica. Quando você está encurralado, qualquer porta aberta vira esperança. No sábado seguinte, em vez de irmos para a praça buscar o almoço que aquele grupo oferecia, decidimos procurar o endereço diretamente. A Rua dos Missionários ficava numa região que eu conhecia de vista, mas onde nunca havia morado. Casas simples, algumas igrejas pequenas, movimento tranquilo de bairro residencial. O número 247 era um sobrado amarelo com uma pequena placa na porta. Casa Esperança, Projeto Social Missionários do Amor. Ficamos parados na calçada oposta por quase meia hora, apenas observando. Era sábado de manhã e havia movimento na casa. Pessoas entrando e saindo, algumas carregando sacolas, outras empurrando carrinhos. Crianças brincando no pequeno quintal que dava para ver através do portão entreaberto. Som de risadas, conversas, vida acontecendo de forma natural. Parece normal demais, murmurou Marcão. Ninguém é assim tão bonzinho sem querer alguma coisa. Mas algo na atmosfera daquele lugar me tranquilizava. Talvez fosse o desespero me fazendo ver coisas que não existiam, ou talvez fosse realmente diferente. As crianças no quintal não pareciam assombradas ou tristes. As pessoas que entravam e saíam conversavam entre si como uma família grande e barulhenta. Não havia placas pomposas ou discursos salvacionistas na fachada, apenas aquela identificação simples e direta. Foi quando vi Maria saindo da casa carregando 2 sacolas grandes que tomei coragem. Atravessei a rua antes que o medo ou o bom senso me fizessem recuar, e chamei por ela. Quando me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno que me desarmar completamente. Gabriel, que alegria te ver aqui. Estava esperando que você aparecesse. Estava esperando? A pergunta saiu antes que eu pudesse filtrar. Claro, desde o primeiro dia que te vi na praça, venho orando para que você encontrasse o caminho até aqui. Ela falou sobre oração como se fosse a coisa mais natural do mundo, como quem fala sobre tomar café ou escovar os dentes. Quer conhecer nossa casa? Olhei para trás, onde Marcão ainda estava parado na calçada oposta, claramente dividido entre curiosidade e desconfiança. Maria seguiu meu olhar e acenou para ele também. Seu amigo pode vir junto. Aqui sempre tem espaço para mais um. A Casa Esperança por dentro era ainda mais acolhedora que por fora. As paredes eram pintadas de cores alegres, azul claro, amarelo suave, verde água, e estavam cobertas de desenhos feitos por crianças. O cheiro era de comida caseira misturado com produtos de limpeza, uma combinação que me lembrou vagamente de como uma casa deveria cheirar. Havia sofás velhos, mas confortáveis, uma televisão pequena, onde algumas crianças assistiam desenho animado, uma mesa grande de madeira cheia de livros e cadernos. Nossa casa funciona de segunda a sábado, Maria explicava enquanto nos mostrava os cômodos. Durante a semana, as crianças vêm depois da escola para fazer lição de casa, lanchar, brincar. No sábado, é dia de atividades especiais, oficinas, passeios, festas de aniversário e sempre tem comida para quem precisar.
Conhecemos outras crianças durante essa visita. Tinha o Pedrinho, de 8 anos, que morava com a avó, mas passava as tardes na Casa Esperança, porque a avó trabalhava até tarde. A Jéssica, de 12, que estava ali porque os pais trabalhavam e ela não tinha onde ficar sozinha com segurança. O Carlinhos, de 15, que havia largado a escola, mas estava sendo alfabetizado pelos voluntários da casa. Mas foi quando conheci Padre Miguel que tudo começou a fazer sentido de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos pequenos, sorriso fácil. Mas tinha alguma coisa nos olhos dele. Uma luz, uma paz, uma certeza, que me fez querer ficar perto só para tentar entender de onde vinha aquilo. Gabriel e Marcão, não é? Ele nos cumprimentou como se já nos conhecesse há anos. Maria me falou de vocês. Disse que são 2 jovens muito especiais. Especiais. Fazia tanto tempo que alguém usava uma palavra positiva para me descrever que eu quase não reconhecia a sensação de ouvir isso. Nas ruas, éramos invisíveis, incômodos, problemas a serem resolvidos. Ali, de alguma forma, éramos especiais. Vocês almoçam conosco hoje? Perguntou o Padre Miguel. Estamos fazendo macarronada. O almoço na Casa Esperança foi a primeira refeição em família que eu tive em quase 4 anos. Não era minha família biológica, mas havia algo ali que eu havia esquecido que existia. Pessoas dividindo comida, conversando sobre o dia, rindo de piadas bobas, cuidando umas das outras de forma natural. Sentado naquela mesa comprida, entre crianças falando sobre escola e adultos planejando as atividades da semana seguinte, senti pela primeira vez em anos que eu pertencia a algum lugar. Depois do almoço, Padre Miguel se aproximou de nós com uma proposta que mudaria tudo. Meninos, vocês parecem cansados. Cansados de uma forma que não se resolve só com sono. Ele falava devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Se quiserem, podem ficar aqui hoje à noite. Temos um dormitório simples, mas limpo e seguro. Sem compromisso, sem cobrança. Só para vocês descansarem. Marcão e eu nos olhamos. A oferta era tentadora demais para ser verdade, mas também boa demais para recusar. Havia semanas que não dormíamos uma noite inteira, sempre alertas para possíveis perigos. A ideia de uma cama de verdade, em um lugar aquecido e protegido, parecia um luxo impossível. E se quisermos ir embora? Perguntou Marcão, sempre prático. Vão embora. A porta nunca fica trancada por dentro. Aceitamos. Como 2 crianças feridas aceitariam qualquer chance de cura, mesmo sem entender completamente o que estava sendo oferecido. O dormitório era simples mesmo, 4 beliches em um quarto pintado de azul claro, com uma janela que dava para o quintal. Mas tinha lençóis limpos, travesseiros macios e, pela primeira vez em quase 4 anos, dormi sem me preocupar se acordaria no dia seguinte. Na manhã seguinte, domingo, fui acordado por um som que não ouvia há muito tempo. Sinos de igreja. A Casa Esperança ficava próxima a uma pequena capela, e o som dos sinos às 7 da manhã criava uma atmosfera de paz que contrastava completamente com o caos urbano que eu havia aprendido a chamar de lar. Bom dia, Gabriel, disse uma voz feminina suave. Era Sandra, uma das voluntárias que eu havia conhecido no dia anterior. Dormiu bem? Muito bem, obrigado. E era verdade. Não apenas porque a cama era confortável, mas porque pela primeira vez em anos eu havia dormido sem medo. O café está pronto. E se quiserem, daqui a pouco vamos para a missa. Mas só se vocês quiserem, claro. Missa, igreja, religião. Todas essas palavras ainda me causavam uma estranha mistura de curiosidade e resistência. Por um lado, havia passado anos culpando Deus por todos os meus problemas. Por outro, havia algo naquelas pessoas. Uma paz, uma alegria, uma esperança que parecia vir de algum lugar que eu não conseguia identificar. E eu queria descobrir de onde vinha. Nunca fui numa missa, admiti para Sandra. Então hoje pode ser uma primeira vez especial. Mas lembre-se, não tem obrigação nenhuma. Deus não força ninguém a amá-lo. Marcão decidiu ficar na Casa Esperança. Ele disse que precisava processar tudo o que estava acontecendo. Eu decidi ir. Não por convicção religiosa, mas por curiosidade pura. Se aquelas pessoas encontravam na igreja a fonte da bondade que demonstravam, eu queria pelo menos entender como funcionava. A capela era pequena e simples, com bancos de madeira clara e janelas que deixavam entrar muita luz natural. Não era nada como eu imaginava que uma igreja deveria ser. Não era intimidadora, pomposa ou fria.
Parecia mais uma sala grande, onde pessoas se reuniam para conversar com um amigo comum. O Padre Miguel estava lá, vestido com roupas simples, sorrindo para cada pessoa que chegava como se estivesse recebendo visitas em casa. Sentei no último banco, ainda inseguro sobre o que esperar. A missa começou com músicas cantadas pela própria congregação, vozes simples, harmonias imperfeitas, mas carregadas de uma emoção genuína que me arrepiou. Não era performance, era a expressão pura de algo que eu não sabia nomear. Padre Miguel começou a falar, e desde as primeiras palavras percebi que não estava ouvindo um sermão tradicional. Ele estava contando uma história, a história de um homem que nasceu pobre, cresceu como refugiado, trabalhou com as mãos, passou a vida cuidando de pessoas esquecidas pela sociedade e terminou executado como um criminoso comum. Jesus, disse Padre Miguel, não veio para os que já estavam bem. Ele veio especificamente para os quebrantados, os rejeitados, os que perderam a esperança. Ele veio para crianças sem família, para jovens sem futuro, para adultos que perderam o caminho. Ele veio para pessoas exatamente como vocês e como eu. Algo dentro do meu peito começou a se mexer. Não era conversão instantânea, nem revelação mística. Era mais como se uma porta que estava trancada há anos começasse lentamente a se abrir. A possibilidade de que eu não fosse abandonado, esquecido, descartável. A possibilidade de que alguém realmente se importasse comigo, não pelo que eu poderia fazer ou ser, mas simplesmente por eu existir. Padre Miguel continuou. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz: Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esqueceria de ti. As palavras atingiram meu coração como projéteis certeiros. Minha mãe havia me esquecido. Havia escolhido a bebida em vez de mim. Havia me usado como ferramenta para sustentar o vício dela. Havia permitido que eu fosse maltratado sem proteção. Mas aquelas palavras sugeriam que havia alguém que não me esqueceria nunca, mesmo que a pessoa que deveria me amar mais no mundo tivesse me abandonado. E no versículo 16, continuou o Padre Miguel, Deus diz: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Gravado nas palmas das mãos de Deus. Não esquecido, não perdido, não descartável. Gravado, permanente, importante o suficiente para ser lembrado sempre. O vazio no meu peito, aquele buraco profundo que eu carregava há anos, começou a doer de uma forma diferente. Não mais a dor da ausência, mas a dor de algo tentando se encaixar no lugar certo. Quando a missa terminou, fiquei sentado no banco por longos minutos, apenas processando o que havia ouvido. As pessoas saíam da capela conversando baixinho, cumprimentando umas às outras, e eu ficava ali tentando entender o que havia acontecido comigo. Não era que eu tivesse virado religioso de uma hora para outra, era que, pela primeira vez na vida, eu havia ouvido alguém explicar que minha dor tinha sentido, que meu abandono não era definitivo, que minha vida tinha valor real. Padre Miguel se aproximou quando a capela estava quase vazia. Como foi para você, Gabriel? Confuso, respondi honestamente. Mas diferente. Nunca pensei que Deus se importasse com gente como eu. Gente como você? Ele sorriu. Gabriel, você é exatamente o tipo de pessoa que Jesus procurava quando andava por aqui. Os primeiros discípulos dele eram pescadores simples, coletores de impostos mal vistos, pessoas que a sociedade considerava sem importância. Ele sempre teve preferência pelos esquecidos. Mas eu fiz coisas ruins. Roubei, menti, sobrevivi de formas que... E você acha que isso o torna diferente do resto de nós? Padre Miguel me interrompeu gentilmente. Gabriel, todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos de uma segunda chance. A diferença é que você está sendo honesto sobre isso. Voltamos juntos para a Casa Esperança, e durante o caminho Padre Miguel me contou sua própria história. Ele havia crescido em um bairro violento, perdido o pai cedo, ficado alguns anos revoltado com Deus e com a vida. Havia encontrado sua fé aos 18 anos, durante um período particularmente difícil, e desde então dedicava sua vida a ajudar outros jovens que passavam por situações similares. A diferença entre minha história e a sua, ele disse, é que você está descobrindo isso mais cedo, tem mais tempo para construir uma vida baseada nessa certeza de que você é amado. De volta à Casa Esperança, encontrei Marcão conversando com Sandra e outras crianças. Ele me olhou com curiosidade quando cheguei. E aí,
Como foi na igreja? Estranho, mas bom. Vai virar crente agora? Havia uma pitada de provocação na pergunta, mas também preocupação genuína. Como se ele temesse que eu fosse mudar de uma forma que o deixasse para trás. Não sei o que vou virar, Marcão. Só sei que pela primeira vez em muito tempo, sinto que talvez exista um futuro diferente para a gente. Passamos aquele domingo inteiro na Casa Esperança. Jogamos futebol no quintal, ajudamos a preparar o lanche da tarde, assistimos filme com as outras crianças. Mas o mais importante, conversamos. Pela primeira vez desde que nos conhecíamos, Marcão e eu falamos sobre nossos medos, nossas esperanças, nossos sonhos impossíveis. Falamos sobre como seria ter uma família de verdade, sobre como seria poder estudar, sobre como seria não ter que roubar para sobreviver. Sabe, Gabriel, Marcão disse quando estávamos deitados nos beliches naquela segunda noite, talvez essas pessoas sejam diferentes mesmo, talvez não tenham segundas intenções. Por que mudou de ideia? Porque ninguém aqui tentou nos mudar. Ninguém ficou falando que a gente estava vivendo errado, que precisava aceitar Jesus, que tinha que fazer isso ou aquilo. Eles só cuidaram da gente. Como se a gente já fosse importante antes de virar qualquer coisa. Ele havia tocado no ponto central. Aquelas pessoas não estavam tentando nos converter para depois nos aceitar. Elas nos aceitavam primeiro, incondicionalmente, e depois ofereciam a possibilidade de crescimento. Não era caridade condicionada, era amor gratuito. Na segunda-feira, quando acordamos, Padre Miguel se aproximou com uma proposta que mudaria definitivamente o rumo das nossas vidas. Meninos, sei que vocês têm uma decisão difícil para tomar sobre aqueles homens que os ameaçaram. Sei também que vocês são inteligentes e capazes, mas que as circunstâncias nunca deram oportunidade para que mostrassem isso. Então, quero fazer uma proposta. Que tal ficarem aqui conosco por um tempo? Não como hóspedes, mas como parte da família. Vocês ajudam com as atividades da casa e nós ajudamos vocês a construir um futuro diferente. Que tipo de futuro? Perguntou Marcão, sempre prático. Escola. Primeiro, vamos conseguir documentos para vocês. Sei que devem ter perdido por aí. Depois, vamos matricular vocês na escola. E enquanto isso, vocês aprendem a trabalhar aqui. Cozinha, limpeza, cuidado com as crianças menores, atividades administrativas. Quando estiverem prontos, ajudamos a conseguir trabalho de verdade. E em troca? Marcão não conseguia acreditar que não houvesse contrapartida. Em troca, vocês crescem, estudam, se tornam homens de bem. E um dia ajudam outros garotos que estejam passando pela mesma situação que vocês. Era simples demais para ser verdade, mas completo demais para ser mentira. Olhei para Marcão, vi nos olhos dele a mesma esperança cautelosa que eu sentia, e soube que havíamos chegado ao momento de decisão que definiria o resto das nossas vidas. Podemos experimentar por uma semana? Perguntei. Podem experimentar pelo tempo que precisarem, respondeu o Padre Miguel. Mas vou fazer um pedido. Não tomem a decisão baseada apenas na razão. Orem sobre isso. Mesmo que não acreditem em Deus ainda, conversem com Ele como se acreditassem. Perguntem o que Ele acha. Vocês podem se surpreender com a resposta. Naquela noite, pela primeira vez na vida, tentei orar. Não sabia as palavras certas, não sabia a postura certa, não sabia se estava fazendo certo. Mas deitado naquele beliche, olhando para o teto pintado de azul claro, sussurrei para o vazio. Deus, se você realmente existe, se você realmente se importa com gente como eu, preciso que me mostre o que fazer. Estou cansado de estar perdido. Estou cansado de ter medo. Se você quer cuidar de mim, eu aceito. Só não me abandone de novo. Não houve resposta audível, não houve visão mística, não houve manifestação sobrenatural. Mas algo dentro de mim, uma paz que eu não sabia que existia, uma certeza que vinha de lugar nenhum e de lugar nenhum, me disse que eu estava exatamente onde deveria estar. Foi assim que comecei a descobrir que o vazio no meu peito tinha um formato específico e que talvez, apenas talvez, eu tivesse acabado de encontrar quem poderia preenchê-lo perfeitamente. Parte 3. A decisão estava tomada. Na manhã seguinte, quando o Padre Miguel perguntou se gostaríamos de ficar na Casa Esperança, tanto Marcão quanto eu respondemos que sim, quase ao mesmo tempo. Havia algo diferente nos nossos olhos, uma luz que não estava lá na semana anterior, uma esperança que nasceu daquela oração silenciosa que eu havia feito na noite anterior. Os primeiros meses na Casa Esperança foram como aprender a viver novamente. Coisas simples que outras crianças consideram normais,
Tomar banho quente todos os dias, ter 3 refeições garantidas, dormir sem medo, eram luxos incríveis para nós. Mas o mais impressionante era a rotina. Acordar no mesmo horário, ter responsabilidades, ser contado como parte de algo maior que nós mesmos. Padre Miguel cumpriu todas as promessas. Em 2 semanas, tínhamos documentos novos. Em 1 mês, estávamos matriculados na escola estadual do bairro. Aos 15 anos, eu estava pisando numa sala de aula pela primeira vez na vida como aluno regular, não como invasor procurando o abrigo da chuva. O primeiro dia de escola foi aterrador. Eu sabia ler e escrever o básico. Havia aprendido sozinho lendo placas, jornais abandonados, qualquer coisa com letras que encontrava na rua. Mas matemática, ciências, história, geografia, tudo isso era território completamente desconhecido. Sentei na última carteira, tentando me fazer invisível, observando aqueles adolescentes que pareciam viver em um mundo completamente diferente do meu. Foi durante a aula de português que algo extraordinário aconteceu. A professora, Dona Carmen, estava explicando sobre literatura brasileira quando começou a ler um trecho de Capitães da Areia, de Jorge Amado. As palavras sobre meninos de rua que viviam no cais de Salvador, que formavam sua própria família nas adversidades, que encontravam amor e lealdade nos lugares mais improváveis, me atingiram como uma revelação. Pedro Bala olhava o mar e sabia que aquele era seu destino. Não o destino que a sociedade havia escolhido para ele, mas o destino que ele mesmo construiria com suas próprias mãos. Quando Dona Carmen terminou de ler, levantou os olhos para a turma e disse: "Literatura é isso, pessoal. É quando reconhecemos nossa própria história na história de outros. É quando percebemos que não estamos sozinhos nas nossas lutas." Não consegui segurar as lágrimas. Ali, no meio de uma aula de português, cercado por adolescentes que não faziam ideia do que eu havia vivido, entendi que minha história não era apenas dor e abandono, era também resistência, sobrevivência e agora, transformação. Era uma história que valia a pena ser contada, uma vida que valia a pena ser vivida. Dona Carmen me procurou no final da aula. "Gabriel, não é? Percebi que o texto te tocou de forma especial." "Sim, professora. É que eu me identifiquei com os personagens." Ela sorriu com uma compreensão que parecia vir de experiência própria. Literatura tem esse poder mesmo. E sabe o que mais? Quando terminamos de ler uma história que nos marca, geralmente é porque estamos prontos para escrever a nossa própria. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça durante semanas. Escrever minha própria história. Não apenas sobreviver aos capítulos ruins, mas ser o autor dos capítulos que estavam por vir. Pela primeira vez, comecei a sonhar não apenas com escapar do passado, mas com construir um futuro. As semanas se transformaram em meses, e os meses começaram a criar uma nova rotina. Acordava às 6 da manhã, ajudava a preparar o café da manhã para as crianças menores da Casa Esperança, ia para a escola, voltava no final da tarde para ajudar com as atividades do projeto social, estudava até tarde da noite. Era uma vida simples, mas pela primeira vez era uma vida com propósito. Marcão também estava se adaptando, mas de forma diferente. Ele havia escolhido focar mais no trabalho manual, ajudava com a manutenção da casa, aprendeu a cozinhar, descobriu que tinha talento para marcenaria. Não porque não quisesse estudar, mas porque seu caminho estava se revelando mais prático, mais imediato. E estava tudo bem. Estávamos descobrindo que não precisávamos ter o mesmo destino para continuarmos sendo irmãos. Foi durante o 2º mês na escola que tive meu primeiro encontro real com Jesus. Não como conceito religioso ou figura histórica, mas como presença viva que mudaria tudo para sempre. Aconteceu numa quinta-feira à noite, durante uma das conversas semanais que Padre Miguel fazia com os jovens da Casa Esperança. Estávamos sentados em círculo na sala principal, uns 12 jovens entre 14 e 18 anos, conversando sobre medos e sonhos. Padre Miguel havia pedido para cada um falar sobre o que mais desejava na vida, não coisas materiais, mas desejos profundos do coração. Quando chegou minha vez, as palavras saíram antes que eu pudesse filtrar. Eu quero ter certeza de que não vou ser abandonado de novo. Quero saber que existe alguém que nunca vai desistir de mim, mesmo quando eu estragar tudo. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, mas profundo. Como se todos na sala entendessem exatamente o que eu estava falando. Padre Miguel abriu uma Bíblia velha e disse: "Gabriel, quero ler algo para você. É de João, capítulo 14, versículos 16 a 18. Sua voz era suave,
mas cada palavra penetrava no meu peito como luz atravessando o vidro. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos. As palavras explodiram dentro de mim como uma bomba de esperança. Jesus, falando diretamente para um menino de 15 anos que havia passado a vida inteira se sentindo órfão, mesmo tendo pais vivos, prometendo que nunca, nunca seria abandonado de novo. As lágrimas começaram devagar, depois se transformaram em soluços que eu não conseguia controlar. Não era tristeza, era alívio. O alívio de descobrir que o vazio no meu peito tinha nome, ausência de Deus, e que esse vazio podia ser preenchido por alguém que havia prometido nunca me deixar órfão. Padre Miguel se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Gabriel, você quer entregar sua vida para Jesus? Quer pedir para ele ser seu Senhor e Salvador? Não pensei duas vezes. Sim, quero. Então fale com ele. Do seu jeito, com suas palavras. Ele está aqui. Fechei os olhos e, no meio daquele círculo de jovens que haviam se tornado minha família, falei com Jesus como se ele estivesse sentado ali ao meu lado. Jesus, não sei fazer isso direito, mas quero que você seja meu Senhor. Quero que você cuide de mim como prometeu. Perdoa tudo o que eu fiz de errado, todas as vezes que roubei, menti, desrespeitei. Entra no meu coração e fica para sempre. Não me abandona, por favor. Eu preciso de você. O que aconteceu a seguir foi a experiência mais real da minha vida. Uma paz que eu nunca havia sentido desceu sobre mim como um cobertor quente. Não era felicidade exagerada ou euforia religiosa, era a certeza profunda, inabalável, de que eu nunca mais estaria sozinho. Era como se uma ferida que sangrava há 15 anos tivesse sido finalmente curada. Quando abri os olhos, todos no círculo estavam sorrindo. Alguns choravam também. Marcão, que sempre foi mais reservado com questões de fé, tinha lágrimas nos olhos. Parabéns, irmão, ele sussurrou. Você encontrou o que estava procurando. Daquele dia em diante, tudo mudou. Não que minha vida tenha ficado perfeita instantaneamente. Eu ainda tinha que estudar muito para recuperar os anos perdidos, ainda precisava trabalhar duro para ajudar na Casa Esperança, ainda enfrentava dias difíceis e momentos de dúvida. Mas agora eu tinha uma âncora. Quando as tempestades vinham, eu sabia onde estava meu porto seguro. Os estudos se tornaram mais fáceis porque tinham propósito. Eu não estava apenas aprendendo matemática ou história, estava me preparando para servir melhor, para ajudar outros jovens que passariam pelo que eu havia passado. Cada nota boa era uma vitória não só minha, mas de toda a comunidade que havia investido em mim. No final do primeiro ano escolar, algo incrível aconteceu. Passei em todas as matérias com notas acima da média. Eu, que havia entrado na escola sem nem saber que existiam disciplinas chamadas Física e Química, estava conseguindo acompanhar turmas regulares. Dona Carmen, minha professora de português, me chamou no final do ano para uma conversa que marcaria meu futuro. Gabriel, você tem um talento especial para a comunicação. Já pensou em prestar vestibular para direito? Direito? Professora, eu mal terminei o primeiro ano do ensino médio. Sim, mas você tem 3 anos pela frente. E mais importante, você tem uma história para contar, uma perspectiva única sobre justiça social que poucas pessoas têm. O Brasil precisa de advogados que entendam de verdade o que é injustiça, que tenham vivido na pele a desigualdade. A ideia de me tornar advogado parecia absurda e maravilhosa ao mesmo tempo. Um menino de rua virando doutor em direito? Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Quantas vezes eu havia presenciado injustiças nas ruas? Quantas crianças como eu precisavam de alguém que entendesse sua linguagem, que conhecesse sua realidade, que pudesse lutar por elas nos tribunais? Conversei com o Padre Miguel sobre essa possibilidade, e ele sorriu daquele jeito que eu já havia aprendido a reconhecer, o sorriso de quem vê Deus trabalhando através das circunstâncias. Gabriel, lembra do versículo que te marcou tanto? Não vos deixarei órfãos? Deus não apenas prometeu não te abandonar, ele prometeu te usar para que outras pessoas também não se sintam abandonadas. Acho que descobrimos qual é seu chamado. Os 2 anos seguintes do ensino médio foram de preparação intensa. Estudava de manhã na escola regular, trabalhava à tarde na Casa Esperança.
agora já ajudando a coordenar atividades com as crianças menores, e estudava para o vestibular à noite. A rotina era exaustiva, mas cada dia me aproximava mais do sonho que havia nascido naquela conversa com Dona Carmen. Padre Miguel conseguiu uma bolsa de estudos em um cursinho preparatório comunitário. 3 vezes por semana, depois do trabalho na Casa Esperança, eu pegava 2 ônibus para assistir aulas de revisão para o vestibular. Voltava para casa quase meia-noite, mas ia dormir com a certeza de que cada sacrifício valia a pena. Durante o 3º ano, algo que eu nunca havia imaginado aconteceu. Comecei a dar palestras. Padre Miguel me convidou para contar minha história em outras igrejas, outros projetos sociais, escolas públicas. No início, era terrível. Ficava nervoso, gaguejava, suava frio. Mas, gradualmente, descobri que tinha facilidade para me comunicar, para conectar minha experiência com a realidade de outras pessoas. Meu nome é Gabriel, eu dizia no início de cada palestra, e aos 10 anos eu fugi de casa porque acreditava que Deus havia me esquecido. Hoje, aos 18, estou aqui para contar como descobri que Deus nunca esquece de ninguém, especialmente dos que o mundo considera esquecíveis. As palestras se tornaram uma forma de processar minha própria história, de transformar dor em propósito. Cada vez que contava sobre as noites dormidas na rua, sobre a fome, sobre o medo, sobre o momento em que conheci Jesus, eu via nos olhos da plateia o mesmo reconhecimento que havia sentido quando ouvi Capitães da Areia pela primeira vez. Pessoas descobrindo que não estavam sozinhas em suas lutas. O dia do vestibular chegou como um furacão antecipado. 17 de janeiro, 7 da manhã, Universidade de São Paulo. Eu, um ex-menino de rua, entrando no campus da universidade mais prestigiosa do país para disputar uma vaga no curso de Direito. Se alguém me contasse isso 5 anos antes, quando eu estava dormindo embaixo de viadutos, eu riria da piada cruel. Mas ali estava eu, com minha identidade nova, meus documentos em ordem, minha mente preparada por 3 anos de estudo intenso e meu coração ancorado na certeza de que Deus havia me trazido até ali por um propósito específico. A primeira prova foi de conhecimentos gerais: história, geografia, literatura, física, química, biologia. 5 horas intensas onde coloquei no papel tudo o que havia aprendido não apenas nos livros, mas na universidade da vida. A segunda fase, 2 semanas depois, foi a prova específica de direito e a redação. O tema da redação era Justiça Social no Brasil Contemporâneo. Quando li o tema, sorri. Era como se Deus tivesse preparado aquele momento especificamente para mim. Escrevi sobre desigualdade com a autoridade de quem havia vivido na base da pirâmide social. Escrevi sobre justiça com a paixão de quem havia experimentado a injustiça na pele. Escrevi sobre esperança com a certeza de quem havia sido transformado por um amor maior que qualquer circunstância. O resultado saiu em março. Eu estava na Casa Esperança, ajudando a preparar o lanche da tarde para as crianças, quando o Padre Miguel chegou correndo com um papel na mão e lágrimas nos olhos. Gabriel, passou! Você passou em 3º lugar! O que se seguiu foi a festa mais bonita que eu já havia presenciado. Toda a Casa Esperança, crianças, jovens, funcionários, voluntários, gritando, chorando, abraçando. Marcão me levantou no colo como se eu fosse uma criança. Sandra organizou um bolo improvisado. As crianças menores fizeram cartazes com "Parabéns, Doutor Gabriel", mesmo eu ainda não sendo doutor. Mas o momento mais especial foi quando todos fizeram uma roda, de mãos dadas, e Padre Miguel fez uma oração que ficou gravada para sempre na minha memória. Pai, obrigado por nos mostrar que você realmente não deixa órfãos. Obrigado por transformar a história de abandono do Gabriel em história de redenção. Use ele, Senhor, para que muitos outros órfãos descubram que tem um pai que nunca os abandona. Os 4 anos de faculdade foram os mais intensos da minha vida. Conciliar estudos com trabalho na Casa Esperança, que agora era não apenas meu lar, mas meu ministério, exigia uma disciplina que eu nem sabia que possuía. Mas cada matéria, cada aula, cada trabalho acadêmico ganhava significado especial quando eu lembrava do propósito maior. Direito constitucional me ensinou sobre dignidade humana, algo que eu havia perdido e recuperado na própria pele. Direito penal me mostrou como o sistema judiciário frequentemente criminaliza a pobreza, realidade que eu conhecia intimamente. Direito da criança e do adolescente se tornou minha especialização natural. Afinal, quem melhor que um ex-menino de rua,
para entender os direitos que crianças em situação de vulnerabilidade precisam ter garantidos. Durante o segundo ano da faculdade, comecei a trabalhar meio período num escritório de advocacia que oferecia consultoria jurídica gratuita para ONGs. Era minha primeira experiência profissional real e descobri que tinha talento não apenas para estudar direito, mas para praticá-lo. Sabia ouvir, sabia identificar as necessidades reais por trás dos problemas legais, sabia traduzir questões jurídicas complexas em linguagem simples. Foi também durante a faculdade que conheci outros estudantes que haviam superado circunstâncias difíceis. Descobri que não era o único com história de superação, e isso criou uma rede de apoio preciosa. Estudávamos juntos, compartilhávamos recursos, dividíamos sonhos e medos. Éramos uma família acadêmica de pessoas que entendiam o valor de cada oportunidade. No quarto ano, durante o estágio obrigatório na Defensoria Pública, tive a chance de aplicar tudo o que havia aprendido em casos reais. Defendi crianças em situação de rua, ajudei famílias a recuperar a guarda de filhos, lutei por vagas em creches públicas, contestei medidas socioeducativas desproporcionais. Cada caso era uma chance de ser para outros jovens o que Padre Miguel e a Casa Esperança haviam sido para mim. A formatura chegou como o final de um ciclo e o início de outro. Quando pisaram meu nome, Gabriel Santos Silva, e eu subi ao palco para receber o diploma, vi Padre Miguel, Sandra, Marcão, todas as crianças da Casa Esperança, até Dona Carmen na plateia. Eram minha família, minha torcida, as pessoas que haviam investido em mim quando eu era apenas um menino perdido. Mas o momento mais emocionante foi quando, depois da cerimônia, uma senhora se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Era a Dona Mercedes, a vendedora de doces da igreja que sempre me oferecia um docinho quando eu era menino de rua. Gabriel, meu filho, eu sempre soube que Jesus tinha planos especiais para você. Sempre orei para que você descobrisse isso. Naquele momento, entendi que minha história não era apenas minha. Era a história de uma comunidade inteira que havia investido amor, oração, tempo e recursos em um menino que parecia não ter futuro. Era a prova viva de que Deus usa pessoas comuns para fazer milagres extraordinários. O primeiro emprego veio naturalmente. A ONG onde eu havia estagiado me convidou para ser advogado efetivo, coordenando a área de direitos da criança e do adolescente. Finalmente, eu estava fazendo exatamente o que havia sonhado, usando minha formação para proteger crianças que passavam pelo que eu havia passado. Mas Deus tinha mais surpresas reservadas. No final do meu primeiro ano como advogado, Padre Miguel me procurou com uma proposta que mudaria tudo novamente. Gabriel, você lembra quando disse que queria ter certeza de que nunca seria abandonado? Bem, acho que chegou a hora de você garantir isso para outras crianças. Que tal assumir a coordenação geral da Casa Esperança? A Casa Esperança havia crescido. Agora atendia mais de 100 crianças e adolescentes. Tinha uma equipe de 20 funcionários. Oferecia não apenas acolhimento e alimentação, mas também reforço escolar, oficinas profissionalizantes, acompanhamento psicológico, assistência jurídica. Precisava de alguém que entendesse tanto a parte administrativa quanto o coração do trabalho. Mas, Padre Miguel, eu não tenho experiência em gestão. Gabriel, você tem algo muito mais importante que experiência técnica. Você tem a experiência de vida. Você sabe o que essas crianças sentem, do que precisam, como chegaram até aqui. E mais importante, você é a prova viva de que é possível transformar uma história. Aceitei o desafio. Aos 26 anos, eu estava coordenando o projeto social que havia me salvado 15 anos antes. Era como fechar um círculo, mas não de forma definitiva. Era abrir uma espiral ascendente onde minha história se tornava ponte para outras histórias de transformação. Foi na coordenação da Casa Esperança que conheci Ana. Ela era professora voluntária no programa de alfabetização de adultos que oferecíamos aos fins de semana. 30 anos, pedagoga formada pela PUC, coração maior que a cidade de São Paulo. Havia deixado um emprego bem remunerado em escola particular para se dedicar à educação popular. O primeiro encontro foi numa manhã de sábado. Eu estava organizando as salas para as aulas quando a vi explicando matemática básica para um grupo de adultos com uma paciência e carinho que me emocionaram. Havia algo especial na forma como ela tratava cada aluno, como se cada pequeno progresso fosse uma vitória pessoal dela também. Desculpe interromper, eu disse quando ela fez uma pausa na aula. Sou Gabriel, o coordenador do projeto. Você é a nova professora voluntária? Sim, sou Ana. E você deve ser o Gabriel sobre quem tanto ouvi falar,
O menino que virou doutor. Ex-menino, corrigi sorrindo. Agora sou apenas alguém tentando retribuir o que recebeu. Acho que você é muito mais que isso, ela disse, e havia algo nos olhos dela. Um brilho, uma profundidade, que me fez querer conhecê-la melhor. Nossa amizade cresceu naturalmente. Passávamos sábados inteiros trabalhando juntos, ela ensinando matemática e português para adultos, eu cuidando da parte administrativa e ajudando com questões jurídicas que surgiam. Aos poucos, as conversas profissionais se transformaram em conversas pessoais, e descobri nela não apenas uma parceira de trabalho, mas uma alma gêmea. Ana havia crescido em família estruturada, estudado em boas escolas, tido todas as oportunidades que eu não tive. Mas havia escolhido dedicar sua vida a quem não teve essas oportunidades. Não por culpa ou obrigação, mas por amor genuíno. Era a prova de que Deus usa pessoas de todas as origens para construir seu reino. O namoro começou devagar, com cuidado, com muito diálogo. Eu precisava ter certeza de que ela entendia minha história, meus traumas, minha missão de vida. Ela precisava saber que, mesmo transformado, eu carregava cicatrizes que às vezes ainda doíam. Mas o amor verdadeiro tem espaço para cicatrizes. Ele não as ignora. Ele as abraça e ajuda na cura que ainda é necessária. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples na própria Casa Esperança. Padre Miguel celebrou a cerimônia. Marcão foi meu padrinho. As crianças do projeto cantaram no coral. Ana estava radiante com um vestido simples, mas elegante, e quando dissemos sim, um para o outro, senti que finalmente havia entendido o verdadeiro significado de família. Gabriel, Ana disse durante os votos que escrevemos juntos. Quando conheci sua história, entendi que Deus havia preparado você não apenas para ser um bom homem, mas para ser um homem que entende que o amor verdadeiro se constrói escolhendo ficar, dia após dia, mesmo quando é difícil. Prometo ser para você a família que você escolheu, como você é a família que eu escolhi. Nossa lua de mel foi uma semana simples numa pousada no litoral norte de São Paulo. Mas foi a semana mais feliz da minha vida até então. Caminhávamos pela praia conversando sobre sonhos, planos, o futuro que queríamos construir juntos. Ana falava sobre ter filhos, sobre continuar o trabalho social, sobre envelhecer lado a lado servindo a Deus e as pessoas. E eu descobri que todos os meus sonhos cabiam perfeitamente nos sonhos dela. Voltamos do casamento para uma rotina ainda mais cheia de propósito. Ana assumiu a coordenação pedagógica da Casa Esperança, profissionalizando ainda mais nosso trabalho educativo. Eu continuava cuidando da parte administrativa e jurídica, mas agora também começamos a expandir. Abrimos uma segunda unidade em outro bairro, criamos um programa de apadrinhamento afetivo, estabelecemos parcerias com universidades para oferecer bolsas de estudo para nossos jovens. 5 anos depois de casados, Ana engravidou. A notícia chegou numa manhã de terça-feira, quando ela fez o teste e veio correndo me mostrar o resultado positivo. Choramos juntos de alegria, abraçados na cozinha da nossa casa simples, sabendo que aquela criança cresceria cercada de amor. Mas também sabendo que isso não seria apenas nossa bênção, seria nossa responsabilidade de mostrar a ela que o mundo está cheio de outras crianças que também precisam de amor. Nosso filho, João Gabriel, nasceu numa manhã ensolarada de dezembro. Quando o peguei no colo pela primeira vez, entendi uma dimensão do amor de Deus que eu nunca havia compreendido antes. Olhando para aquele bebê indefeso, totalmente dependente de mim, pensei no menino de 10 anos que havia fugido de casa sem ter experimentado esse tipo de amor protetor. E prometi a João Gabriel que ele cresceria sabendo que é amado incondicionalmente, mas também sabendo que esse amor vem com a responsabilidade de amar outros. Meu filho, sussurrei no ouvido dele enquanto Ana descansava, você nasceu numa família que entende que o verdadeiro lar não é uma casa, é o amor. E o maior amor de todos vem de alguém que nunca nos abandona, mesmo quando todos os outros nos abandonam. Hoje, aos 35 anos, olho para trás e vejo a mão de Deus em cada detalhe da minha jornada. Desde aquela noite fria, quando fugi de casa, até este momento em que escrevo nossa história, tudo fez parte de um plano maior que eu não conseguia enxergar quando estava no meio da dor. A Casa Esperança agora atende mais de 300 crianças e adolescentes em 4 unidades diferentes. Formamos uma rede de proteção que inclui não apenas acolhimento, mas prevenção, educação, profissionalização, acompanhamento psicológico, assistência jurídica e, mais importante,
A certeza de que cada criança que passa por nossas portas é vista, amada e valorizada. Marcão se tornou o coordenador de manutenção e oficinas profissionalizantes da Casa Esperança. Casou com Júlia, uma das educadoras do projeto, e tem 2 filhos lindos. Continuamos sendo irmãos, unidos agora não apenas pela sobrevivência, mas pelo propósito comum de servir. Padre Miguel, hoje com 65 anos, continua sendo meu mentor espiritual e meu exemplo de como viver uma vida dedicada ao reino de Deus. Ele sempre diz que eu fui uma das maiores alegrias do ministério dele, mas a verdade é que ele foi o instrumento que Deus usou para me mostrar que eu nunca havia sido órfão. Eu apenas não conhecia meu verdadeiro pai. Ana e eu continuamos trabalhando juntos na Casa Esperança, criando João Gabriel em meio a dezenas de outras crianças que também são nossa família. Ele está crescendo bilíngue, fala português e amor, sabendo desde pequeno que sua missão na vida é amar e ser amado. Mas a parte mais bonita da nossa história é que ela continua se escrevendo. A cada semana, novas crianças chegam à Casa Esperança. Algumas fugindo de casa como eu fugi, outras abandonadas pelos pais, outras órfãs de verdade. Todas carregando a mesma dor que eu carregava, a sensação de que não são importantes para ninguém. E a cada semana, temos o privilégio de mostrar a elas o que Padre Miguel mostrou para mim, que existe um amor maior que qualquer abandono, uma família maior que qualquer rejeição, um pai que gravou o nome delas nas palmas das suas mãos e nunca, nunca as esquecerá. O vazio que eu sentia no peito durante todos aqueles anos não era apenas solidão ou falta de família. Era a ausência de Deus, o lugar que só Jesus poderia preencher. Hoje entendo que todos nós nascemos com esse vazio e que a única coisa que pode preenchê-lo completamente é o amor do nosso Criador. Se você está lendo esta história e reconhece em você o mesmo vazio que eu sentia, quero que saiba, você não é órfão. Você tem um pai que te ama mais do que você consegue imaginar, que tem planos para sua vida maiores do que você consegue sonhar e que está esperando apenas que você diga sim para esse amor. Não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa quem te abandonou. Jesus Cristo está com os braços abertos, pronto para te receber, te perdoar, te adotar como filho e transformar sua história de abandono em história de redenção. Pai, oro agora mesmo por você que está lendo. Se existe alguém se identificando com a dor que o Gabriel sentiu, mostra para essa pessoa que você nunca la esqueceu. Toca no coração dela como tocou no coração dele. Transforma a história dela como transformou a nossa. E usa a vida dela para que outros órfãos também descubram que tem um pai que os ama incondicionalmente. Em nome de Jesus, amém. O verdadeiro lar, descobri, não é um endereço. É a certeza de que você pertence a alguém que nunca te abandonará. E esse alguém é Jesus Cristo, que transformou um menino de rua em um homem de Deus, que transformou uma história de abandono em uma história de amor, e que pode fazer o mesmo com qualquer pessoa que aceitar seu convite. Porque no final, todos nós somos órfãos buscando um lar, e todos nós podemos encontrar nossa verdadeira família no coração de Deus.